braços é o meu tesouro, em teus braços é o meu tesouro, em teus braços é o meu tesouro. Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar mais alguém chegar para a gente começar a nossa live. Glória a Deus. Passa pelo vale. Glória a Deus. Como é maravilhoso iniciarmos o nosso dia na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Devocional Diário com Jesus. Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para você, meu amado irmão. Que o Senhor te abençoe, que esse dia seja regado sempre de muitas bênçãos. Porque eu costumo dizer que nós já somos muito abençoados. Nós que buscamos caminhar com Cristo, nós que buscamos conexão com Deus diariamente, nós já somos abençoados. Não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos iniciando, tá? Vamos iniciando. A live também vai ficar gravada e ao tempo que chega mais alguém para a gente compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus. De onde você é? Escreve aí para me saber de onde você é, meu irmão, seu nome, para a gente se conectar. Já estamos conectados aqui num só propósito de meditar na palavra de Deus, trazer, todas as lições que nós aprendemos durante essa semana. De onde você vem, glória a Deus. Itatiba, São Paulo, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos começar. Você é minha companhia aqui. O Espírito Santo já está aqui conosco, que é a presença mais importante, a de Deus. Então nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Glória a Deus. Olha, chegou o irmão Edmilson, que todas as lives também está presente. Seja bem-vindo, meu amado irmão. A paz do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar o nosso devocional de hoje. Durante essa semana, nós falamos sobre o crescimento espiritual. E falar de crescimento espiritual é falar de conexão com Deus, não é verdade? Do nosso relacionamento. Porque o pilar espiritual, ele é o pilar que rege todos os nossos pilares da vida. Não dá para ter crescimento, não dá para viver em paz, ter prosperidade, abundância, ter plenitude nas áreas da nossa vida, se a principal delas não tiver alinhada. E essa área é a nossa área espiritual. O alinhamento com Deus, o alinhamento com a vontade de Deus. Nós falamos sobre gerar frutos, sobre florescer. Nós trouxemos a natureza, a árvore, para nos trazer exemplos, sobre a questão do crescimento espiritual. A paz do Senhor, minha amada irmã, seja bem-vinda ao Devocional Diário com Jesus. E nós acabamos de começar. Então, nós vamos trazer hoje um resumo dos aprendizados que nós tivemos nessa semana. Quantas coisas a palavra, quantos ensinamentos a palavra nos traz para trilharmos essa jornada da vida, não é verdade? Eu quero dizer para você que a minha missão aqui é falar sobre Jesus, é apresentar Jesus para as pessoas, é mostrar o caminho, é ajudar você a trilhar essa jornada da vida, que nós estamos numa jornada de transformação. E nós sabemos que não é fácil nós sairmos de um estado para o outro. Nós estávamos muito bem da forma como estávamos, mas Jesus nos chama todos os dias a dar um passo adiante, um passo para frente.
e sair da nossa zona de conforto. Então o crescimento, ele é exatamente um convite a trilhar essa jornada de desenvolvimento. Mas eu digo para vocês que não dá, meus irmãos, para ter desenvolvimento se nós não começarmos a olhar para o lado de dentro. Porque o autoconhecimento, ele é o pilar principal para quem deseja, de fato, compreender essa jornada de transformação diária. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meus irmãos que acabaram de chegar, o pastor José Maria, que está aqui conosco, né? Então, todos os irmãos que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos ao Devocional Diário com Jesus. Então, eu trouxe uma proposta de nós trilharmos essa live de hoje com os aprendizados que nós tivemos nessa semana de uma forma mais profunda. Porque nós apresentamos aqui, através do Salmo 1, se vocês lembram, na terça-feira, duas formas de viver. Uma forma que é seguindo o caminho que segue as instruções e os princípios de Deus, e o caminho que segue aos conselhos dos ímpios, que é exatamente aquelas pessoas que rejeitam as instruções da palavra de Deus. A palavra de Deus lá no Salmo 1, ele fala que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Porque os ímpios são exatamente as pessoas que rejeitam Jesus Cristo. São as pessoas que rejeitam as instruções, os princípios, a palavra de Deus. E o justo são aqueles que pela fé creem que Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Eles entendem, os justos, nós que somos justificados pelo sangue de Jesus, nós cremos do sacrifício dele na cruz, o propósito daquela missão, que é de fato nos tornarmos filhos, nos trazer um novo estilo de vida. Porque eu costumo dizer que nós estávamos antes como escravos do pecado. E esse status de escravo do pecado, ele nos leva a um destino, que era o destino da morte. Mas Jesus muda o nosso status. Ele muda o nosso status de escravos de pecado para filhos, para servos de Deus. E os servos de Deus têm o destino, ele muda também o nosso destino. E o nosso destino é a vida eterna. Que coisa extraordinária. Meus irmãos, essa caminhada cristã, ela é extraordinária. Eu sei que existe muitos desafios, é uma trajetória que ela exige de nós esforço, sair da nossa zona de conforto. Mas é isso, a proposta de Cristo é essa, é nos chamar, para pegarmos a nossa cruz e seguirmos Ele, seguir os seus passos, o caminho que Ele trilhou nessa terra e deixou registrado para todos nós. Mas nós sabemos que desde Gênesis e Apocalipse, a Bíblia Sagrada, ela nos traz a instrução dessa jornada da vida. Lembra do povo que sai do Egito? Deus arranca o seu povo com a sua mão poderosa do Egito. E eles trilham uma caminhada, uma jornada, passando pelos desertos da vida, passando por vales, mas Deus estava lá. Porque o propósito daquela jornada era exatamente transformar o coração daquele povo, tirar o Egito do coração deles, porque eles saíram do Egito, mas muitas vezes o Egito ainda está no coração de muitas pessoas. E hoje a proposta dessa palavra, desta mensagem, dessa live, é exatamente nós trazermos o segredo, a forma que nós podemos frutificar nessa terra, que nós crescemos espiritualmente como seres humanos, como profissionais, como seres espirituais que nós somos. Porque a partir do momento que nós vamos para Cristo, a nossa vida muda, ela se transforma. E glória a Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm uma experiência para contar. Tem uma transformação extraordinária para contar. E isso, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui, seja bem-vinda, irmã Cláudia, seja bem-vinda, minha amada.
Então todos nós, vocês que estão aqui, vocês são vencedores. Vocês são privilegiados, não por achar que é melhor ou melhor do que alguém, enfim, mas porque nós estamos com Ele. Nós fomos chamados para trilhar essa jornada de transformação e de mudança. Essa proposta da caminhada, do crescimento espiritual é exatamente nós passarmos por forjas, passarmos por provas. E Tiago, ele nos diz lá no seu livro, no capítulo 1, alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se por passarem por provações, porque é exatamente no momento da provação que a nossa fé ela é testada. E quando a sua fé é testada, você persevera, porque é Deus elevando o teu nível. Sabe, toda vez que nós passamos por uma prova, uma dificuldade, ou nos encontramos, nos deparamos com um desafio maior, nós estamos encontrando um degrau na frente para subir. Se a gente ressignificar o sentido disso, meus amados irmãos, nós, ao invés de às vezes reclamarmos, porque nós somos seres humanos e a gente acaba sendo falhos mesmo, mas em vez de reclamar por passar por aquela dificuldade, por ver aquele impedimento ali na frente, nós precisamos, assim como Tiago, seguir a instrução de Tiago e do apóstolo Paulo, que também nos traz essa proposta, que é exatamente nesses momentos que nós mais crescemos, é exatamente nesses momentos que nós nos encontramos frágeis, vulneráveis, que nós somos fortes, porque com Cristo, meus irmãos, nós recebemos tudo o que nós precisamos para vencer nessa jornada da vida. Ele disse, ele nos avisou que nós teríamos aflições, mas ele disse também, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós encontramos no Salmo 1 duas formas de viver, uma seguindo os conselhos dos ímpios, que são contrários ao que a palavra nos traz, e nós sabemos que esses conselhos nos levam a um estilo de vida pecaminosa. E se eu tenho um estilo de vida pecaminoso, quer dizer que eu desagrado a Deus. E se eu desagrado a Deus, as minhas raízes elas não estão se alimentando da fonte verdadeira, que é Jesus. Então, assim como a palavra, como Jesus também nos traz a proposta da natureza para explicar sobre o crescimento do ser humano, da espiritualidade, ele nos traz a frutificação. Então, essa pessoa que não segue o caminho, a verdade, que não está enraizados na fonte que é Jesus, ele não tem como dar bons frutos. É isso que Jesus nos fala na sua palavra, foi isso que nós aprendemos durante essa semana. Mas existe um outro caminho, o caminho que nos leva a Jesus, o caminho onde nós seguimos, nós entendemos que as instruções, que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola de transformação, de crescimento espiritual. Então, se eu sigo esse caminho, o meu estilo de vida, ele é pleno. Ele agrada a Deus, ele vai ser frutífero e nós vamos dar bons frutos. E essa árvore que está enraizada, né, na fonte de águas vivas, na fonte da vida, ela certamente ela vai dar muitos frutos e esses frutos serão bons. Nós trouxemos aqui que os frutos são as nossas ações, os frutos são os nossos comportamentos, a nossa conduta. Nós trouxemos, inclusive, uma proposta de nos autoavaliarmos e nos perguntarmos, né, como eu sei que eu estou, de fato, gerando bons frutos? É através do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Eu estou tratando bem as pessoas? Como eu trato o meu pai, minha mãe, meus irmãos, o meu esposo, meus filhos, as pessoas, meus colegas de trabalho? Como eu estou tratando as pessoas? Então a gente pode olhar para o nosso dia a dia e fazer essa autoavaliação. A outra forma é nós olharmos as nossas atitudes, as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos projetos e planos. Eles glorificam o nome de Deus, porque, meus amados, tudo que nós fizermos, no final de tudo, o objetivo é para glorificar o nome de Deus.
se você quer agradar ao Senhor, se você quer de fato seguir o caminho que é Jesus, a verdade, a vida, nós precisamos mirar no alvo que é Ele e seguir, imitá-lo em tudo que Ele nos mostra na sua palavra. Ele nos traz o sermão da montanha, Ele nos mostra os caminhos, Ele nos fala de portas que nós podemos ou não entrar, que existe a porta estreita e a porta larga. Ele nos fala de 2 fundamentos, de 2 construções de casas, uma sobre a areia e uma sobre a rocha. E nós sabemos que tudo que é contrário a Deus, a Jesus, a sua palavra, a sua instrução, ela vai nos levar a um caminho de destruição. Se você construir a sua casa em cima de uma areia, vai vir as tempestades, vem as chuvas, os ventos fortes, ela vai cair. Não é verdade? Comenta aí, fala se faz sentido para você. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo hoje. O que vocês acham desse assunto? De fato faz sentido? Sobre o nosso crescimento espiritual, sobre essa jornada da vida, o quanto tem sido difícil para você? Qual é o teu maior desafio hoje? Qual é o teu maior desafio nessa jornada? Que eu sei que nós temos muitos desafios. Seja bem-vindo, meu irmão Greg está aqui também, Gregório. Glória a Deus, só pessoas maravilhosas e abençoadas conosco hoje. Então, meus amados irmãos, nós recebemos na palavra de Deus um método, é uma bússola que nos traz a instrução, um manual de vida. Então, nós encontramos aqui, durante essa semana, nós meditamos qual o segredo para nós sermos prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Mas nós não estamos falando de prosperidade apenas financeira. A prosperidade, ela é um estado em que nós nos encontramos. A prosperidade, ela inicia dentro de nós. Não é nas coisas, não é nas riquezas, não é nos bens, não são nas posses materiais. Mas a prosperidade que a palavra nos traz, que Jesus nos apresenta, é exatamente este estado de plenitude em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra diz que em Cristo nós encontramos a plenitude de Deus. Nele está a plenitude de Deus. Assim como nele está a sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, é maravilhoso, por isso que nós estamos aqui todos os dias, meus irmãos, porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, Deus transformou a minha vida, Deus também me tirou com a sua mão poderosa do Egito e Ele me trouxe para esse momento de hoje. E eu sou muito grata, todos os dias eu agradeço a Deus pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento. E eu quero dizer para vocês uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que são mais próximas, que convivem comigo no dia a dia: crescer dói. Crescer dói. Crescer não é fácil. E por que dói? Imagina, já que nós estamos usando a natureza para simbolizar aqui o crescimento, o rompimento, né, da nossa vida espiritual, imagina uma semente. Uma semente, para que ela venha se tornar uma árvore, ela precisa se romper, ela se abre, ela se quebra. Então, nesse rompimento, vamos entender que ela tem sentimento, que ela sente dores. Dói. Aquela abertura, ela se quebra, ela precisa morrer para nascer. Entende? Imagina ali uma semente de feijão, um grãozinho. Então, ele precisa se romper, ele precisa morrer, para que dentro dele nasça, saia vida. E assim é conosco quando Jesus nos traz essa proposta de uma nova vida. Assim, foi com a conversa com Nicodemos que não entendeu que Jesus estava falando do nascimento espiritual, do novo nascimento. Jesus diz: quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus, no reino dos céus. E ele diz: Senhor, como pode eu, já sendo velho, já sendo grande, entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer de novo? Então imagina um homem que era conhecedor das Escrituras Sagradas, mas os seus olhos espirituais, o seu entendimento, o seu discernimento, ele não estava ativado.
porque existia ali algo que impedia dele enxergar Jesus. E Jesus estava ali, face a face com ele. O que isso nos traz de reflexão hoje, meus amados e amadas irmãs? Que Jesus, ele está ali face a face, ele está à frente das pessoas. Nós estamos falando de Jesus todos os dias. Antes era mais difícil se ouvir, mas hoje tem muitas pessoas falando de Cristo. Mas muitas pessoas estão com seus olhos espirituais e não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo ouvir a verdade. Porque existem muitos impedimentos, existe uma barreira muito grande na frente delas e dentro delas. Mas nós estamos aqui. Se você está aqui é porque essa semente, ela se rompeu dentro de você. É porque você também é a semente. Você se rompeu, você nasceu de novo. E Deus te traz essa proposta nova, maravilhosa, de viver uma nova vida com o nosso Senhor Jesus. Faz sentido para você? Falam o que vocês estão achando desta palavra. Como vocês têm trilhado essa jornada da vida? Como está o teu relacionamento com Deus? Você acha que verdadeiramente você está gerando frutos nessa terra? Porque a gente vê uma manada de pessoas, meus irmãos e irmãs, preocupados com a vida nesta terra. Sim, nós precisamos ser responsáveis, ter compromissos e entender que nós precisamos, sim, enquanto estivermos aqui, ter as nossas responsabilidades profissionais, diárias, enfim. Mas eu quero dizer para você que a sua vida aqui, ela reflete lá. Aleluia. A sua vida aqui na terra, ela reflete no céu. Então, eu me pergunto, quando Jesus voltar, quando eu for me apresentar diante dele, o que eu vou apresentar ao Senhor? Quais são os frutos que eu vou levar na minha cestinha para ele? Então, essa é uma reflexão profunda, ela é uma reflexão muito poderosa. E nós também meditamos no Salmo 52, verso 8, onde Davi, o Salmo de Davi, o homem que teve o coração que agradou a Deus. Um homem também que teve seus erros, mas que reconhecia os seus pecados e se humilhava, se arrependia nos pés do Senhor. Ele entendia a sua fragilidade. E ele, no Salmo 52, verso 8, ele se compara com uma oliveira verde na casa do Senhor, firmado na casa do Senhor, reconhecendo que a sua prosperidade, tudo que ele tem vivido de bom nessa vida, tudo, ela vem da comunhão e do relacionamento com Deus. Ele reconhece a misericórdia do Senhor na sua vida. E nós, meus irmãos, Deus é tão bom com a gente, Deus é tão misericordioso com a gente, Ele cuida de tudo que nós precisamos, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele sabe, Ele tem paciência, a gente está ali caminhando, às vezes a gente erra, a gente tropeça, mas Ele levanta quando a gente estende a mão, estou aqui, Senhor, me ajuda. Então aqui Davi nos traz essa lição, de que enquanto alguns homens estão colocando a sua esperança, a sua força nos seus bens, nas suas riquezas, a segurança do homem e da mulher que segue a Cristo, ela está no Senhor. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de todas as coisas, do céu, da terra, do universo. A gente vê muitas pessoas falando de energia, de força de atração, mas não falam do poder de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é essa energia extraordinária. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é tudo na nossa vida. Então, nós encontramos também nossa semana, nós falamos, Jesus nos ensinando a gerar bons frutos. Não é verdade? Nosso irmão está colaborando aqui, o irmão Edmilson. Muitos livramentos que Deus faz em nossas vidas, que nem percebemos. E é verdade, meus irmãos. Quantos livramentos o Senhor nos traz, nos faz e a gente nem imagina, não é verdade? E isso é verdade. Deus é tudo para mim. Glória a Deus, meu irmão. Deus é tudo de fato para nós. E é importante reconhecer isso,
Porque quando nós reconhecemos, isso quer dizer que nós temos a sensibilidade espiritual e discernimento. Nós estamos vivendo conscientes, sóbrios, como o apóstolo Paulo nos instrui, a sermos conscientes e termos sobriedade. Jesus nos ensina a ter bons resultados quando ele faz uma comparação dele com uma videira verdadeira. Ele nos ensina que somente através dele, por meio dele, nós podemos gerar bons frutos, nós podemos realizar coisas, nós podemos realizar tarefas, nós podemos viver bem nessa vida. Então Jesus, ele é indispensável para quem deseja ter uma vida alinhada com Deus, porque é ele que nos leva a Deus. Então, eu amo falar de Cristo. É por isso que eu estou aqui todos os dias, meus amados e queridos irmãos e irmãs. O meu propósito é falar do caminho, porque eu passei muitos anos da minha vida no caminho errado. E eu sei, eu vi, eu convivi lá atrás com muitas pessoas que também estavam nesse caminho errado. E elas ainda estão lá. Elas ainda estão lá. E o desejo do meu coração é que essa palavra também alcance o coração delas. Alcance o coração de milhares de pessoas que ainda não conseguiram enxergar Jesus ali na frente delas. Porque Ele está em mim, Ele está em você. Então é por isso que nós precisamos refletir Cristo. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. É por isso que a palavra nos fala dos frutos. Jesus nos fala o tempo todo dos nossos frutos, né? Que exemplo nós estamos dando, né? Nos lugares que nós estamos, no meio das pessoas que nós convivemos. Então, nós precisamos, a partir de hoje, mais ainda, fortalecer a nossa conexão com Deus e avaliar, fazer todos os dias uma avaliação da nossa vida. Como nós estamos andando? Eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes? Como eu estou tratando as pessoas que estão à minha volta? Então, essa é o centro da nossa meditação dessa semana e de hoje. Que palavra maravilhosa, não é, meus irmãos? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão que está chegando agora. Depois retorna nessa mensagem para ver do início, porque grandes coisas o Senhor já falou conosco. E eu gostaria de encerrar com Filipenses capítulo 4, versículo 11, no trechinho que o apóstolo Paulo nos fala o seguinte. Ele diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele entendeu que Jesus é suficiente na vida dele. Ele fala em Filipenses, depois vocês meditam no capítulo 4, ele nos diz o seguinte, ele inclusive estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele diz o seguinte, que ele viveu muitas coisas e muitas experiências na vida dele. Ele viveu o que é bom, o que é ruim, ele sabe o que é passar necessidade, mas ele sabe o que é viver em abundância, ele sabe o que é passar por dificuldades, o que é viver feliz, viver triste, mas no final ele chega à conclusão que ele encontrou o segredo. Tem um versículo aqui, eu até sublinhei, que ele diz o seguinte, que ele encontrou o segredo. Nossa, Filipenses, eu marquei aqui só um momento. Ele diz o seguinte, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu o segredo e esse segredo nós estamos compartilhando com vocês aqui hoje. Ele diz, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. E ele diz no versículo 13, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E quem é esse que fortalece? O apóstolo Paulo aqui que ele deixa na sua palavra. É Jesus, porque ele entende que Jesus é o suficiente na vida dele. É ele que dá força para ele, que fortalece todos os dias. Porque ele nos fala nas suas cartas que o sofrer, que o perder para ele é lucro.
porque nada pagará o preço do sofrimento do nosso Senhor Jesus naquela cruz, para que nós estejamos aqui recebendo essa palavra e vivendo essa nova vida que Ele reservou para nós. Nada se compara com Ele. Então, meus amados irmãos, Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. Mas para isso nós precisamos viver o que nós estudamos durante essa semana. Seguir a palavra, seguir as instruções das pessoas certas, o caminho certo. Tem muita gente nas redes sociais falando muita coisa, sem propriedade, sem autoridade, sem ter vivido, sem ter passado, sem estar de fato mergulhado na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o que eu digo é melhor ou não do que o outro, não, porque nós falamos aqui da palavra de Deus. Eu não falo do que eu penso, eu estou falando do que eu estou aprendendo, porque a forma como eu pensava lá atrás era totalmente contrária ao que eu aprendo hoje, dia a dia, com a palavra de Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu estou aqui todos os dias para servir, mas também porque eu entendi que o meu propósito é levar o caminho às pessoas, é mostrar o caminho, a trilha de desenvolvimento, de transformação, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes as pessoas nos veem aqui falando, sorrindo, mas só o Senhor sabe o que nós vivemos no nosso secreto. Glória a Deus. O irmão Edmilson diz: eu sinto muito que Deus é na vida da senhora missionária. E é mesmo, meu irmão. Ele é na minha vida, Ele é tudo. Todos os dias, eu vejo a mão de Deus cuidando da minha vida. E nós estamos aqui cumprindo essa missão. Glória a Deus. E se você está aqui, é porque Deus tem um propósito grandioso. Aqui, essas sementes, elas estão chegando aí no teu solo. Você já conhece a palavra. Mas todos os dias nós precisamos regar, não é verdade? O nosso jardim. Nós precisamos regar o nosso jardim para que ele venha florescer, para que ele venha dar frutos. E evitar de estar olhando para o jardim do outro, tá? Vamos evitar de olhar para o jardim do vizinho, de criticar ou fazer comparações. Vamos olhar para o nosso jardim, vamos cuidar, vamos regar. E eu encerro aqui no versículo 19 de Filipenses, capítulo 4. Ele diz: e o meu Deus, eu amo essa passagem, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Glória a Deus. Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Jesus é suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. Creia nisso. Ele é a resposta dos teus problemas. Ele é a resposta da tua oração que você vem fazendo. Ele é a resposta de tudo que você tem buscado até hoje. Ele é a resposta do vazio que nós buscarmos preencher lá atrás. Tem muitas pessoas buscando preencher o vazio e a gente só preenche com Ele. É Ele que nos traz a paz, é Ele que nos traz a alegria e a abundância para essa vida. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Seja bem-vinda, irmã Gabriela, minha amada. Depois retorne esse vídeo, por favor, para ver desde o início, tá bom? Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, todos que estiveram aqui comigo nessa live. Eu me sinto tão mais próxima de vocês quando a gente faz assim ao vivo. Eu gostaria de estar fazendo mais assim. Vamos ver, se a gente consegue fazer mais vezes. E glória a Deus, minha amada. E vamos continuar perseverando nessa caminhada. Convido você para estar todos os dias aqui conosco, comigo, meditando na palavra de Deus. Porque vocês é que faz a minha missão fazer sentido. Compartilha essa palavra, compartilha, curte, porque quando você curte, quando você compartilha, manda um aviãozinho para outra pessoa, você não está trazendo um seguidor para a massa, não, você está levando a palavra de Deus,
Você está levando a semente para o coração dessas pessoas que estão precisando também se fortalecer. Para os nossos irmãos, nós precisamos, eu também estou ali sempre buscando alguma pregação. A gente precisa ser alimentado e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aqui no Devocional Diário com Jesus, nós trazemos lições práticas para o nosso dia a dia através da palavra de Deus. Porque a minha missão é mostrar o caminho para você, o caminho que te leva à transformação, o caminho que te ajuda a desenvolver pessoalmente, profissionalmente, mas principalmente espiritualmente. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um excelente final de semana. Que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Até amanhã nós estamos, na live mais gravada. Nós já vamos deixar gravado. E eu prometo que a gente vai fazer mais lives. Mas eu preciso que vocês estejam comigo, tá bom? Se vocês disserem que sim, que vai estar comigo na live, eu venho para vocês fazerem companhia, a gente está aqui interagindo, Interagindo. Glória a Deus pela vida de todos vocês e por este momento. Que Deus abençoe, tchau, tchau, bom trabalho, bom dia, em nome de Jesus Cristo.